Bem-vindo ao Mar de Letras. O nosso convidado de hoje nasceu no Congo, Brazzaville, mas as circunstâncias da sua vida transformam-no no autor de um livro que reflete com propriedade sobre a história contemporânea de Angola. Perceber como é que aqui chegou passa por conhecer o seu caminho. Professor Jean-Michel Mabekotali, bem-vindo ao Mar de Letras. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, de facto, como eu dizia há pouco, é um caminho que começa na República do Congo, numa pequena aldeia do norte do país, em 1954. Como é que era a sua terra? Terra de gente que vem de uma longa história de migrações na Bacia do Congo e terra essencialmente de camponeses. Camponeses é onde a escola chegou depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, terra de pescadores, gente de água, como nós somos chamados. E as nossas tradições todas estão ligadas à vida da água. A pesca, as lendas, as músicas, as crenças todas estão ligadas à vida da água. Portanto, somos gente da água. A sua história está, de facto, muito ligada à água, e já vamos perceber porquê, e justifica, pelas peripécias que tem nos primeiros anos, que nos detenhamos um pouco sobre ela. Porque, usando essa muleta da água, aos 14 anos, faz a água e desce o rio Congo até Brazzaville. Como é que foi essa aventura? Foi uma viagem improvisada com, digamos, um amigo um pouco mais velho do que eu, que estava aí um barco, daqueles barcos que faziam a trajetória Brazzaville, Bangui, a República Centro-Africana, e me disse, olha que eu tenho um tio que vive em Brazzaville, por que é que a gente não vai? Não tem dinheiro para pagar bilhete? Não se preocupe que a gente resolve isso. E fui para Brazzaville assim. Entrei no barco sem nada, sem dinheiro. A gente arranjou uma forma de comer, porque havia sempre peixe fumado no meio daquilo tudo. Havia maneira de poder sobreviver. Portanto, fui para Brazzaville, na casa do tio dele. Queria estudar na cidade grande. Só isso. E era, de facto, um jovenzinho obcecado pelo estudo. No ano seguinte, em 1969, já consegue entrar num colégio. Consegui entrar no colégio, sim. Consegui entrar no colégio, porque lá em Brazzaville, o meu pai, quando soube da situação, conseguiu contatar um tio, a gente chama um tio, para ver se me recuperava na casa do tio do amigo. Bom, apanhei uma série de bafos, mas fui lá parar e fiz o concurso de entrar no colégio e entrei no colégio, sim. Esse foi o primeiro desafio de uma longa vida académica. O primeiro desafio foi sair da aldeia há menos de 9 anos, decidir que, porque naquela época a tradição era que o professor batia. Lá o professor primário não batia, eu detestava que me tocassem. Disse ao meu pai, convenci o meu pai, não sei como, que dizem que na capital da região aí os professores não batem. Ele deixou-me ir para a casa de uma tia que vivia numa missão protestante. Não demorou muito tempo, porque a tia tinha muito caráter e eu tinha muito... Era um rebelde. Voltei para a aldeia para acabar a escola primária e desci depois não vamos para a capital. Foi aí que o amigo disse, por que não vamos para Brazzaville? Foi assim... Estou a resumir as coisas, mas foi uma longa viagem Faço ideia que sim. Que eu resumo numa novela que acabei há pouco tempo, de 2 jovens que vão para o mundo. É isso aí. Há quase 50 anos dava os seus primeiros passos nesta nova escola, nesta nova fase da sua vida, e iniciava também uma amizade que iria mudar a sua vida com Paulo Lara, filho de Lúcio Lara. Como é que começa essa vossa história que já tem quase 50 anos? Foi um encontro de 2 jovens que, no primeiro dia da aula, no colégio, chamado Colégio Nganga Eduardo, e havia lá para nós era branco, era um lado, mas para nós era pele clara, era um branco e falava muito e encontramos à volta, digamos, de discussões naquela época no Congo, a juventude era muito politizada, acerca da revolução, acerca de que se passava no Vietnã, etc. E houve assim uma aproximação entre eles. E um dia, numa aula de ginástica, eu estava a passar mal, quer dizer, eu vivia muito mal, a casa do tio, que às vezes desaparecia no Brasil, e às vezes comia muito mal, e um dia de uma aula de ginástica eu desmaiei. Era fome, era simplesmente fome. Eu disse, por que não vens para a minha... Vou-te apresentar a minha mãe. Fomos para a casa dela, saímos mais cedo da aula naquele dia, e eu deparo com uma senhora branca. Para entender a reação, vindo de uma zona de gente que sofreu muito com a colonização francesa,
branco era sinônimo do diabo. Não pode haver branco gentil, simpático, não. E um mal-estar meu, mas ela percebeu isso e tocou aos bocados de aproximar. A minha vida, vou aqui a resumir as coisas, começou assim a congelar e tornámos quase como irmão de sangue, quer dizer, até agora sou da família, pronto. Sou de certa maneira adotado por uma família, não uma adopção formal, mas de alguém que foi integrado na família e a Ruth me tratou até a morte dela como filho da casa. Não. Foi através da família Lara, que acaba de conhecer nestas circunstâncias, que o professor tem contacto com o MPLA e com a sua luta. Que tempos é que eram estes? O Congo, só para tentar explicar, Brazzaville era, de certa maneira, a capital da Revolução Africana. Havia todos os exilados, do movimento de libertação, até conheci exilados portugueses no anti-salazarista. E era um tempo de uma hiperpolitização de quase tudo. E nós, como estudantes, fizemos parte deste mundo de politização. Portanto, o MPLA está quase em casa em Brazzaville. A família Arapuza vivia numa casa dada pelo governo congolês. E foi nesse ambiente que eu encontrei, digamos, o primeiro contato com o MPLA, numa família que estava ligado ao MPLA. O Lara era um responsável do MPLA, o representante do MPLA naquele momento. Quando eu entrei na família, ele estava na frente leste. Foi tempo depois que ele veio como representante do MPLA em Brazzaville. Portanto, encontrei-me no meio daquilo e fui sendo testemunho mais ou menos involuntário da vida do MPLA em Brazzaville, das crises, enfim, dos dramas que havia por lá. Portanto, num tempo em que o ambiente mesmo do Congo era de grande politização e, como jovem, logicamente que estávamos metidos naquilo e foi assim que realmente deparei com o MPLA. O professor conheceu, por assim dizer, o MPLA por dentro, ainda antes de, muitos anos depois, o vir a estudar. Este MPLA tem várias histórias, conforme se olhe para a vida dos que eram exilados, para a vida dos que eram guerrilheiros, ou para a vida daqueles que se transformaram subitamente nos políticos que receberam um novo país? O exílio, acho que para entender talvez que tipo de MPLA temos no exílio, há um aspecto de sociologia, literalmente, movimento de libertação. Há um MPLA de gente que veio mesmo como responsáveis do movimento, há um MPLA de gente que fugiu à repressão que seguia a 61, e há MPLA de gente que já viviam lá no Congo antes mesmo do início da luta armada, mas que tinha como referência Angola e o MPLA, estando lá em Brazzaville, para ele se tornou uma referência. Então, são vários MPLA que eu conheci em Brazzaville. Há o MPLA oficial, digamos assim, dos dirigentes, que tinham uma vivência especial, uma relação muito especial com a elite política congolesa, da gente que beneficiavam de documentos que permitiam mover-se, passaportes, etc., com nome falso, etc. E há o outro MPLA que era de gente mais humilde, mas para quem o MPLA era a referência identitária para com Angola. E outro MPLA é aqueles que tinham Angola, não eram militantes, mas pelo menos em momentos especiais procuravam essa ligação com o MPLA. Naquela altura, não tinha consciência de todas as diferenças que havia, mas acho que pouco a pouco fui percebendo que tipo de MPLAs, plural, havíamos no exílio, no Congo. Mais tarde tentei analisar isso para entender as consequências desses diversos MPLAs, depois do 25 de Abril, quando o MPLA voltou para Angola. Que isso teve repercussões, de certa maneira, na forma como, efetivamente, o MPLA se tornou um movimento, desta vez, oficial e hegemónico. Este seu estudo, este seu longo estudo, debruça-se possivelmente de uma forma inovadora sobre o papel dos brancos e dos mestiços no MPLA, sobretudo porque tem um espectro temporal muito alargado, de 17 anos. Estes brancos e mestiços, de alguma forma, estiveram sempre a prazo dentro do movimento? Bom, isto é um problema que vai além do MPLA do Brazzaville, tem a ver com o movimento em si, como se formou. Acho que é bom lembrar que o MPLA se formou no meio urbano, fundamentalmente crioulo. E aqui abarcamos quer mestiço
E foi uma altura predominantemente mestiço. Antes de se alargar ao mundo, digamos, mais humilde, ao mundo camponês, que foi a base da luta da libertação. Esta questão racial se colocou logo no princípio no exílio. E com isto a mistura também do percurso, digamos, acadêmico de cada um. No caso da experiência no Congo, conheci sim o MPLA do quadros, o responsável mestiço, o branco mesmo, no caso do meu amigo mais velho, o Adolfo, com a mulher da falecida Helena. E eu vim a saber mais tarde que essa convivência já tinha criado problemas antes do MPLA se instalar em Brazzaville. Mas naquilo que eu presenciei em Brazzaville, esta mistura racial já criava tensões que estavam ligadas à própria guerrilha da disputa que havia e que, em dada altura, a questão racial se colocou, e que sempre se colocou, mas nunca foi, digamos, profundamente debatida até depois do 25 de Abril. Foi sempre adiada porque havia uma prioridade, que era o governo português. E que a questão racial era uma questão secundária, a questão, entre aspas, tribal era uma questão secundária, mas a questão racial já estava presente. Mas sempre foi adiada, nunca se discutiu. E tanto mais que, se nós recuamos mais um bocado, há o pedido, digamos, dos nacionalistas brancos de Angola que, queriam serem reconhecidos dentro do MPLA e que a questão não foi pacífica. Não foram assim aceitas automaticamente. Mas pronto, temos um MPLA multirracial, isso é um facto. Com problemas raciais que se colocavam, mas que nunca foram debatidos porque não era prioridade. Bom, mas mais tarde viu-se que essa falta de debate teve repercussões com a crise que houve depois da independência, que deu no 27 de maio. Este é também um trabalho que deliberadamente sublinha nomes e figuras que a história oficial esqueceu. Um historiador, e ainda por cima um historiador que viveu a época que está a estudar, tem uma especial aversão a esse tipo de esquecimentos? Logicamente, porque, afinal, estamos a falar de um corpo político que é o resultado de cogitações de gente que, numa dada altura, fundamentalmente a seguir a Segunda Guerra Mundial, e com o que se passava no resto dos impérios coloniais, começaram a pensar em também fazer evoluir Angola para a independência. E refiro-me aqui fundamentalmente dessa geração dos anos 40 e 50, no caso do Viriato da Cruz, que foi um elemento-chave nessa evolução. Se alguma vez o MPLA teve um teórico, foi o Viriato da Cruz, que pensou tudo aquilo que iria dar ao MPLA. Não foi sozinho, tudo bem, mas ele foi fundamental nisto. E claro que para uma história choca o facto de que ele ter sido praticamente banido da genealogia do MPLA. E hoje não é uma ruazinha com o nome de Viriato da Cruz. Eu entendo que isto tem a ver com as dissidências que houve, mas o facto de se manter esse facto de nem sequer reabilitar o nome de alguém que é o verdadeiro pai do MPLA, isto também como história, a mim me choca, claro, né? Porque acho que há uma ingratidão histórica que a mim não passa, independentemente de outras considerações. Não é uma questão de simpatia pessoal pelo Viriato, pelos outros nomes, mas é uma questão de justiça histórica de ele foi um pai fundador. Acho que o MPLA, que já se reconciliou com movimentos adversos, que integrou no seu seio gente que foi dirigente que foram do outro movimento, tinha, pelo menos, a obrigação de sentar-se e tentar reabilitar figuras que estão na base do seu surgimento. O caso do Viriato da Cruz, o primeiro presidente Mário de Andrade. Não é uma ruazinha chamada Mário de Andrade, é uma escolazinha. Mas a rua Che Guevara tem uma simpatia pelo Che, sou de uma juventude guevarista, mas é uma questão de justiça histórica, porque não há uma rua Mário de Andrade. Isto, bom, para mim, como historiador, choca assim. Com certeza. Nós já vamos continuar a conversar. Alberto Oliveira Pinto, que foi recentemente convidado aqui neste estúdio no Mar de Letras, fez a apresentação deste livro em Portugal
e deixa-nos aqui um depoimento sobre o mesmo. Conheço o Jean-Michel Mabé Kotali praticamente desde 2001, quando ele lançou a primeira versão deste livro, agora intitulado Guerrilhas e Lutas Sociais, o MPLA perante si próprio. Foi um primeiríssimo estudo exaustivo sobre o percurso do MPLA, mas não só. Sobre a história, digamos que sobre a história de Angola nos anos que imediatamente antecederam a independência e que se sucederam a ela. Foi um livro importantíssimo para mim e para muitos historiadores. Para mim foi fundamental em vários trabalhos. E, entretanto, com o decorrer do tempo, nós fomos nos tornando amigos, fomos nos encontrando em vários congressos, em vários eventos internacionais. E eu tive o privilégio de traduzir para a língua portuguesa uma boa parte desta nova versão. Devo dizer que traduzir o Jean-Michel é ter a sensação de estar numa sala de aulas a ouvir um professor que nos prende. Hoje é um amigo, é quase um cúmplice, é mesmo um cúmplice em muita coisa, e é um homem de uma enorme honestidade intelectual, o que infelizmente é raro nos dias de hoje, não é? Professor, edita este livro em 2001, mas ele agora surge numa versão mais aprofundada, 17 anos depois. Aliás, como nas suas palavras, o livro aparece com reforços. O que é que reforçou este livro em 17 anos? Fundamentalmente porque voltei a revisitar as temáticas-chave do livro. A temática da genealogia do MPLA, tentar rediscutir aquilo com dados novos e não só uma questão de informação, mas questão de análise também deste dado. A questão da gestão da luta armada, dos problemas que houve, a questão do debate sobre os percursos de cada um, percurso acadêmico, mas também as questões rássicas dentro do MPLA. E o MPLA que, se encontra em Angola depois do 20 de Abril, como é que ele foi gerido e todos os debates que levaram ao surgimento do 27 de Maio, que é um momento fundamental, que é uma viragem na história do MPLA. Portanto, voltei sobre esta questão do 27 de Maio com não só dados novos, mas um novo olhar. Acho que tive o tempo de amadurecer pessoalmente como historiador e de tanto ter novos elementos analíticos. Portanto, insisti muito sobre isso, tentei estender esta análise sobre o 27 de Maio para mostrar o que veio antes e o que veio depois e o desenrolar mesmo dos acontecimentos. Depois há a questão das opções ideológicas do MPLA quando se transforma em partido do trabalho marxista-leninista. O que há por detrás dessas opções, quais foram as influências possíveis dos aliados externos, no caso da União Soviética e dos cubanos, e trago novos elementos baseados em arquivos da KGB para mostrar que, ao contrário daquilo que se pensou, os soviéticos não estavam lá muito quentes com essa história do socialismo, e há provas disso, de dizer que vocês não deveriam cometer esse erro. Portanto, trago os dados novos sobre isso. Nem se sentiam particularmente confortáveis com a Agostinho Neto? Não, porque começa pelo facto de que eles não davam muito crédito nessas revoluções africanas socialistas. E há elementos para mostrar isso. De antigos oficiais de KGB, com documentos que vieram de cima, para mostrar que ele não dava muito crédito a estas revoluções socialistas africanas. E que, no caso da Angola, aconselharam a ter uma delegação de alto nível do MPLA a dizer que vocês não deveriam meter-se nisso. E, portanto, coisas que eu não sabia bem antigamente, mas com novos documentos da KGB mostra claramente que ele não estava muito quente. Mas, bom, a partir do momento que os angolanos decidiram, eles acabaram por entrar na conversa, mas não estavam quentes. Não estavam... Este livro vai de 1960 a 1977, que é o ano do 27 de Maio, sobre o qual falou. E do Congresso do MPLA. E do Congresso MPLA, mas o 27 de Maio, estava a lembrar-me, porque o professor disse que há, digamos, novas revelações neste livro. O 27 de Maio funciona como uma barreira histórica, uma barreira psicológica, ou é mesmo uma nova encruzilhada numa investigação histórica? Barreira não, é fundamentalmente um daqueles momentos dramáticos da história de um país, de um partido político,
em que as consequências acabam por afetar, neste caso, o país inteiro. A sociedade angolana toda, até agora, sofre ainda de 27 de maio. Não falo só uma questão dos mortos que houve. Há o debate sobre quantos foram enfim, executados. Para mim, a questão dos números acaba por ser secundário. As consequências disso, a desmobilização dramática que houve ao nível da juventude. Aquela juventude entusiasta depois do 25 de Abril que tentava reinventar tudo e pronto. E tinha aí uma possibilidade de poder entrar e dar um novo alento ao processo político. De repente, aí parou e o debate político parou também. E o discurso revolucionário tornou-se problemático. Até ninguém já ousava ir para, enfim, aquele discurso revolucionário porque se tornou suspeito. Portanto, isto para mim é uma viragem fundamental que afetou não apenas o partido em si, mas toda a sociedade. Não há nenhuma Câmara que tenha escapado às consequências do 27 de maio. Portanto, é uma viragem, fundamentalmente. E há um antes e um depois do 27 de maio na história de Angola, e que se vai pagar o preço por muito tempo. Por falar em viragens, este último ano das nossas vidas foi particularmente cheio de detalhes que podem levar a que o MPLA olhe para si próprio de novo e de uma outra forma? Bom, o problema é como é que, daí a questão que eu levantei há bocado, sobre se o MPLA não consegue resolver problemas internos, é difícil que ele possa resolver problemas que têm a ver com a nação toda. Eu falo que a questão da democracia, a democratização interna do partido. Se o partido não se consegue democratizar internamente, é difícil encarar a democracia de outra maneira. Neste caso, digamos que o MPLA encontrou-se perante um desafio que ele tinha que ultrapassar, pondo os problemas em cima da mesa. Não se discute, por exemplo, 27 de maio. E a minha preocupação, acho que disse isso numa declaração à imprensa, é que essa geração está a ir embora, está a desaparecer. Os que têm a chave do problema na mão, que têm as explicações a dar à sociedade na mão, estão a ir embora em silêncio. E vão passar a batata quente para uma juventude que não tem nada a ver com isso. Novos dirigentes do MPLA tem nada a ver com isso, que vão ter que um dia responder à sociedade sem ter sido eles os culpados, seja o que for. Portanto, acho que este é um desafio que está aí, que concerne não só a MPLA em si, mas a sociedade angolana, porque afinal o partido é um partido, mas é à volta do partido é toda uma sociedade, e se a sociedade não se mexe no sentido de empurrar o partido para um debate, o partido dominante, que ainda vai dominar se calhar por muitos anos, acho que temos ainda coisas que, por não serem ditas, não serem discutidas, vão acabar por explodir um dia, de tanto serem adiadas. Pelo conhecimento que tem destas realidades, o historiador crê que o partido tem agora uma liderança com tendência para se consolidar, ou pelo contrário, que tem uma bicefalia que se pode agudizar nos próximos anos? A questão da bicefalia acho que está a ser em caminho de ser resolvida, né? Porque, pelo visto, o MPLA chegou à conclusão que era bom que o presidente Eduardo dos Santos saísse mesmo da vida política para deixar o novo presidente tomar conta da máquina partidária e para além da governação do Estado como tal. Mas penso que o presidente João Lourenço é um homem de transição, apenas. De transição, ele é de uma geração já de uma certa idade e há uma juventude do MPLA que está a subir, mas essa transição só dará frutos construtivos se ele, o novo presidente, se atacar a males que se acumularam nesses anos todos do reinado do presidente dos Santos. E é o debate atual, porque a bicefalia vai ser resolvida, né? Porque ele já chegou à conclusão que o presidente João Lourenço tem que tomar conta do partido. Agora, depende de como ele vai se atacar aos grandes males de Angola, e são enormes. Se ele tiver a coragem de ir até ao fundo, talvez essa transição vai dar frutos positivos. Se ele parar pelo caminho, estou com receio que, quando acabar o seu consulado, vai deixar o país ainda grávido de males explosivos.
Nós estamos quase a terminar esta nossa conversa, mas, portanto, queria lhe perguntar uma coisa. O seu autêntico pai adotivo, Lúcio Lara, ainda viu a versão original deste livro? Ele, sim, porque eu devo-lhe muita coisa sobre esse trabalho que começou, que, bom, devo sublinhar, não é apenas uma questão acadêmica, é uma questão de vivência. Sim. Da convivência. Devo muitas conversas em família em que era mais fácil conversar do que um discurso oficial. Ele viu, sim, no dia em que eu lancei a primeira versão do livro, ele foi lá, já não estava bem fisicamente, mas fez um esforço de estar lá na sala de lançamento do livro. Portanto, falamos sobre isso. Qual é que era a opinião que ele tinha sobre a sua obra? Acho que ele nunca me disse alguma coisa negativa. Acho que ele estava contente, finalmente. Afinal, eu sou, de certa maneira, o fruto da família. E desse MPLA que fui frequentar nestes anos todos, né? Portanto, ele parecia contente, porque ele foi lá, falámos um bocado, ele nunca disse uma coisa negativa acerca disso. Lara é uma pessoa que tinha plena consciência do papel da história no forjar de uma nação. E qualquer pessoa que frequentasse a casa de Lara sabia que ele lia muito, e a biblioteca dele mostrava claramente que as ciências sociais para ele eram importantes, e a história era importante para ele. E penso que as conversas que ele teve comigo, com a família, era uma mensagem para dizer: vou-me embora, mas vocês agora... cabe a você escrever ou reescrever a história, porque nós, da luta armada, tivemos que, às vezes, inventar coisas por questões conjunturais. Que o debate foi acerca da gênese do MPLA. A data de dezembro, bom, sabemos como é que ela foi inventada. E Lara tinha consciência disso. Era uma necessidade no momento em que o movimento de libertação se lança para a luta. Mas, passar esse tempo todo, Lara sabia perfeitamente que, com a documentação, com os arquivos, essa história iria ser reescrita. De outra maneira, ele sabia disso. E uma parte do trabalho já está feito, o trabalho de 1960 a 1977, e agora estes 41 anos que decorreram desde 77, podem dar balanço para uma nova obra sua? Acho que é preciso dar tempo ao tempo, que há uma fase de transição para... Começamos a refletir sobre o MPLA depois de 77. O que se passou, as opções, as consequências das opções políticas que houve. Falo em parte disto, né? Porque essa opção foi radical, de repente, para já não foi debatida suficientemente, havia divergência sobre essa opção marxista-leninista. A gente dizia: nós não estamos prontos. O país não... Onde está a classe operária? Onde é que ela está? O país não está pronto. Mas a opção foi decidida e as consequências disso ainda estão por se estudar. Professor Jean-Michel Mabé Kottali, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. E assim terminamos mais um programa. Foi bom ter contado com a sua preferência, que não dispensaremos no próximo Mar de Letras. Eu despeço-me. Até lá.